Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, especialmente no canal 15 da NET Digital ou no www.tvmoginews.com.br. Bem-vindo ao programa Frente a Frente, hoje com um convidado especial. O deputado federal Jun Giab é meu convidado de frente comigo para falar dos assuntos da vida pública dele. Já são 50 anos de vida pública, começando lá nos trabalhos com o Sindicato Rural. E detalhe, 40 anos de vida político-partidária. Foi vereador, foi deputado estadual, prefeito 2 vezes e hoje é deputado federal aqui pela nossa região do Alto Tietê. Bem-vindo, Jungi, deputado Jun Giab, muito bem-vindo ao programa. Marilei, obrigado mesmo, de coração. E, como é um encontro especialíssimo, eu queria lhe desejar um feliz 2013. Um 2013 virtuoso, primoroso e, acima de tudo, como todos nós queremos, muita saúde. Para você também, deputado. Obrigado. Na verdade, o deputado tem 72 anos, graças a Deus, a saúde plena. Jungi, você está muito bem para 72 anos. É porque você é de origem japonesa? Conta para mim. Eu acho que não. Todos os seres humanos, independentemente de serem descendentes de outras nações, como no meu caso, descendente de japoneses, eu entendo que o que comanda o corpo, Marilê, é a mente. E aí eu tenho uma mente extremamente tranquila para poder me preparar no dia a dia, acima de tudo com uma família que dá um apoio extraordinário para mim. Minha mulher é Elza, é uma heroína, porque ser companheira, parceira, mulher, mãe, principalmente de uma personalidade política, como no meu caso, não é fácil não. Então quero aqui mandar um beijão para minha mulher Elza. Imagina você, né, casado há muitos anos com a dona Elza, a gente sabe, dona Elza Abe, e tendo que cuidar de uma vida pública que tem 50 anos olhando lá para trás. Você com 20 e pouquinhos anos já estava enfiado lá no meio do sindicato. Como é que começou essa carreira? Você nasceu para ser político? Olha, eu não sei, mas me despertei para algo próximo ao processo político quando eu comecei a tomar conta de algumas associações. Nós tínhamos uma fazenda, aliás, uma fazenda enorme naquela época, de 1930, 40, comandado pelo falecido meu avô e pelo também meu saudoso pai. Aqui na cidade de Mogi Bertioga, quilômetro 15, uma área extensa. E diferentemente de outros jovens ou crianças, filhos ou netos de japoneses, nós tínhamos lá muitos e muitos amigos que eram filhos de funcionários nossos. Nós tínhamos muitos funcionários. Então, a minha predileção, desde quando comecei a gostar de algum esporte, Marilei, olha que coisa, em vez de ir para o beisebol, da dita comunidade Nikkei, eu fui para o futebol. E sou amante do futebol. Mas você jogava bem ou era perneta? Nossa, eu jogava bem. Ah, jura? Claro, eu era muito esforçado. Aliás, talvez essa seja a minha característica. Quando pego alguma coisa, eu entro de alma, sabe? Então eu joguei de ponta direita. Hoje eu não tenho ponta direita, mas naquela época tinha um ponta direita. Então eu fazia o meio campo, porque eu tinha assim, um fôlego extraordinariamente assim, forte, sabe? Então eu corria os 90 minutos sem parar. Agora, deputado Jun Giab, quando você falou, eu gostei disso, eu gosto de política, quando despertou isso em você? Então, veja bem, só para sintetizar, comecei a tomar conta de time de futebol. Daí a pouco, exato, daqui a pouco, ali em Biritibuçu, nós tínhamos uma associação de jovens. Me convidaram para fazer parte dessa diretoria. Acabei sendo presidente dessa associação que se chamava ABICAP, Associação de Biritiba e Capela. Naquela época não era Taiaçupé, era Capela. Então, essa associação, que era um tipo de federação, aqui da estrada Mogi Bertioga. Você era um líder lá? Não, líder não, todos nós éramos. Ah, mas você estava ali na liderança. E aí, por ser agricultor, o saudoso Minor Harada, que também era um líder rural, e comandava o sindicato rural. E eu conheci o Minor antes do sindicato rural, que era a Associação Rural de Mogi das Cruzes, e fazia parte da diretoria, ainda muito jovem. Então, naquela época, eu acho que tinha já algumas características para gostar de pessoas. Aí, o fato de ser amigo do Minor, talvez até por muita bondade dele, ele me fez diretor do Sindicato Rural. Ele teve 2 mandatos de vereador aqui de Mogi das Cruzes. Aí um dia ele falou assim, Jungi, eu não quero mais o 3º mandato. Você topa ser o meu sucessor
na Câmara Municipal, ele falou assim com tanta tranquilidade, como se eu já fosse o sucessor dele, mal sabendo que nós tínhamos que participar de uma campanha muito pesada. Toda a campanha eleitoral é pesada, né, Marilei? Todas. Aí começou a minha vida pública dessa forma. E você acabou entrando pela porta da Câmara, né? Exatamente. Foi um vereador super bem votado em Exato. 72. Isto. E o seu filho repetiu isso no ano passado, inclusive quando ele fazia a posse, a reassunção ao prefeito Marco Bertaioli, a gente lembrava que o seu nome também estava lá. Você já tinha sido, lá em 73, aquele vereador mais votado que deu posse ao prefeito. Aquilo te emocionou muito, né? Bastante. O Juliano Abbe, na verdade, foi você há 40 anos, direto do túnel do tempo, né? É verdade. Aliás, Marilei, naquela época, a Câmara Municipal de Mogi não tinha um prédio próprio. A nossa sede era o atual Teatro Municipal. Outros tempos. Outros tempos. E eu, como vereador mais votado, o falecido Luiz Beraldo de Miranda, os decanos, Ivan Siqueira, Nicolau Lopes de Almeida, eles resolveram que a posse do prefeito eleito, Sebastião Cascardo, do vice-prefeito eleito, Plínio Bocô, fosse lá no antigo Cine Avenida. Lotou Cine Avenida. Imagino. E eu, com os meus 32, 33 anos, tive a honra e o prazer de presidir a sessão solene de posse, como mais votado. Então, quando o meu filho Juliano, talvez muito mais preparado que a minha pessoa, comparativamente à época, presidiu a sessão de posse para Marco Aurélio Bertaioli, Cuco Pereira e todos os vereadores, evidente que a nossa mente volta ao passado, de um super agradecimento. Nessa hora é agradecimento, Marilei. Agradecer a nossa família, agradecer principalmente a população de Mogi, por esses fatos extremamente marcantes na nossa vida, porque, Marilei, quem vive de campanhas eleitorais é uma coisa. Quem vive fazendo campanhas eleitorais e se elege sempre com votações significativas, meu Deus do céu, você tem que levantar os braços, agradecer a Deus e agradecer à população que manifesta esse carinho conduziu você, ao longo dos anos. Agora, Junge, você foi deputado, você foi vereador lá há 40 anos. Foi, na verdade, e eu tenho até que colocar aqui, mandar um beijo para o doutor Miguel Najib, que ele concedeu uma entrevista aqui no Frente a Frente e falou que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi perder a eleição, junto com você, quando você era candidato a prefeito, ele vice. E a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi perder a eleição porque ele não virou político. Queria que você comentasse isso, porque a vitória é difícil, não é? Nossa. A vitória é fácil, o duro é derrota, não é? A derrota é mais difícil. É verdade. Marilei, esse episódio foi em 1982. Isso mesmo. Nós estávamos à procura de um vice. E o Miguel Najib representava não só o processo esportivo da cidade, mas era de uma liderança incomum. E ele, com aquela inquietude dele, carisma, todo mundo falava no Miguel Najib. Aí fui convidá-lo. Evidente que não foi bate-pronto, mas acabou concordando. E olha, toda vez que a gente perde algum objetivo, muitas vezes a gente pode colocar a responsabilidade ou então a própria culpabilidade de alguém. Mas naquela eleição teve um fato incomum no Brasil. O voto. De fio a pavio, portanto, desde o governador, presidente da República. Aliás, o presidente da República não tinha. Não, era governador. Era regime de exceção. Isso mesmo. Então, de governador até o vereador, era voto vinculado. Voto vinculado. E por isso, exatamente. Vocês acabaram perdendo, exatamente. Né? E aí, o nosso partido, PDS da época, PDS da época, tá certo? Estava num processo muito difícil já com o doutor Paulo Maluf. Aí surgiu a figura do André Franco Montoro. Montoro chegou... Arrastou multidões. E nós, 15 dias, o Chico Nogueira, falecido Chico Nogueira, a minha pessoa, Nicolau Lopes de Almeida, um de nós três seríamos o prefeito. Talvez já estivesse desenhando uma preferência por Chico Nogueira. Acabou dando para a população de Mogi. Se eu falar zebra, fica até chato para o meu amigo Tony Teixeira. Mas acabou indo para o lado do Machado Teixeira em função do puxador de voto que foi o governador Franco Montoro. Que foi uma grande surpresa quando o Machado ganhou, né? É verdade. Em 82. Surpresa do Franco Montoro, governador, e surpresa em Mogi, o Tony Machado sendo o prefeito de Mogi. Mas para o doutor Miguel Najib, ele falou que foi a melhor coisa da vida dele.
Você sabe disso? Ele já te falou isso? Ó, ele não falou diretamente a mim. Mas contou para mim aqui. Ah, então. É mais bacana ele contando para você. Porque, na verdade, eu acho que ele nunca quis ser político ali. Verdade. Ali mudou a vida dele. Só que você nunca desistiu, né, deputado? Mas olha, se ele fosse político, ele seria a marca registrada em termos de exemplos. Porque é sério, porque é capaz, porque é solidário, tem uma sensibilidade incrível e ele conversa com todo mundo. Ele tem um retrato falado da realidade de um homem público, né, que os brasileiros e as brasileiras gostariam de ter. O que você aprendeu com aquela derrota? O que foi para você aquele símbolo da derrota? Na verdade, a única derrota assim, da sua carreira que te marcou realmente. Politicamente foi uma situação extremamente difícil para mim, Marilê, porque inexperiente no processo de captar recursos para a campanha. Então, nós sacrificamos a família de uma forma, assim, extraordinariamente preocupante. A nossa família praticamente fez com que, em 3 anos, pagasse as dívidas da campanha do então deputado que não ganhou, Jundiabe. Passamos 3 anos com 3 safras, né, pagando. De batata doce, de abóbora, de milho verde, para parte pagar a dívida. Foi um episódio muito triste. Mas eu tenho que agradecer também como Miguel Najib. Apesar de que eu continuei na política, Marilei, mas é nas derrotas que você se prepara, né, e se torna maduro o suficiente para entender as lições. A vitória nem sempre nos dá. Porque a vitória muitas vezes nos leva, sabe, para prepotência, para distanciamento, soberba, dono da verdade. E a derrota vem exatamente para nos ensinar. E a gente nos ensinar e detalhe, né? Aí que a gente conhece os amigos, né, deputado? Verdade. Fala a verdade. Poucos, por sinal, quando sobraram poucos ali. Exatamente, Mas aqueles que sobraram são verdadeiramente amigos. Porque a palavra amigos serve para todas as ocasiões. Isso mesmo. Mas aquele amigo que lhe sustenta, que dá os braços para colher suas lágrimas, são poucos nesse mundo. Exatamente. Ainda mais na derrota. Exatamente. E graças a Deus, Deus nos dá esses episódios que nós colocamos entre aspas como derrota, mas na verdade uma grande lição de vida. Na verdade, depois você ficou 3 mandatos na Assembleia Legislativa. Exatamente. Você foi ser um parlamentar que representou muito bem Mogi e região. Como é que foi essa fase, deputado? Por que você demorou tanto para voltar para Mogi para ser prefeito? Quando houve esse desequilíbrio financeiro na minha família, em função da minha candidatura a prefeito em 1982, meu falecido papai, Izumi, e minha mãe, hoje com 97 anos ainda viva, o casal disse a mim: meu filho, você nunca mais deve participar de um processo de campanha política, porque você não sabe, né, o que pode acontecer. E a família é o esteio. E nem sempre, né, a família tem condições financeiras para arcar com o desequilíbrio dessa natureza. Então, nós vamos pedir a você, não seja mais nunca candidato a um cargo eletivo. Nossa. Por isso que eu fiquei praticamente confinado. Aí, como é que aconteceu o meu retorno? Nós estávamos numa crise nacional em função do plano cruzado que tinha naufragado. E trouxe problemas de ordem assim... Marilei, meu Deus do céu, só nós que passamos aquela tragédia da alta inflação sabemos. Né? A agricultura quebrou totalmente. E eu era, nessa época, além de presidente do Sindicato Rural de Mogi, eu era vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Aí o Fábio Meirelles fez uma concentração de produtores rurais do Estado de São Paulo na cidade de Montemor, aproximadamente 80 quilômetros de Campinas, num estádio de futebol. E todos nós produtores fomos lá. E o ministro da Agricultura era o ex-governador de Goiás, Iris Rezende. E era amigo do Fábio Meirelles. E o doutor Fábio Meirelles, presidente da federação, o convidou para ouvir o desabafo dos agricultores. Vamos parar aqui. Pois não. Desabafo dos agricultores. Por causa disso, Junge voltou à política. Você vai saber desse retorno, de como foi ser prefeito 8 anos de Mogi das Cruzes e, é claro, a atuação dele como deputado federal em Brasília. O que o Junge anda aprontando lá em Brasília? Depois do intervalo comercial. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente.
Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje, deputado federal Jundiabe. Como é que foi esse retorno então, deputado? O ministro lá da Agricultura, todo mundo naquela crise e falaram, vai ser político, vai ser deputado para ajudar a gente, foi isso? Não. Bem, o doutor Fábio Meirelles, presidente da federação, ele sabia que eu tinha assim uma certa facilidade de me comunicar. E veja bem, eu, descendente japonês, era considerado pelo presidente da Federação da Agricultura uma pessoa mais dinâmica e uma pessoa que podia passar o pensamento daquilo que passava na alma, no coração do produtor, do que qualquer outro que fosse descendente de italianos, de espanhóis, que teria assim muito mais facilidade. Bem, aí o Fábio Meirelles, antes de começar a parte solene, falou, Júnior, você pode falar em nome dos produtores? Aí eu falei, mas falar o quê, doutor Fábio? O que os produtores estão pensando e você sabe interpretar isso? Bem, ele abriu, e quando chegou minha vez, Marilei, eu dei uma de você. Soltei o verbo. Nossa Senhora! Falou tudo. Falei tudo, mas falei com alma e com coração, determinadamente. Aquela tragédia que o produtor estava passando, que em função dos burocratas, em função dos políticos do governo federal, nós estávamos perdendo tudo. Tudo que eu digo é aquelas conquistas que de geração em geração o produtor, degrau a degrau, vai somando alguma coisa para a sua propriedade. Nós perdemos tudo. As cooperativas foram à liquidação. E nesse meu linguajar, de falar com o coração, nossa Senhora, eu coloquei aquele estádio lá em polvorosa. As pessoas não paravam de bater palma. Aí o Fábio disse, numa reunião com as lideranças de todo o estado, 240 sindicatos rurais se reuniram após esse feito lá em Montemor para dizer, olha, gente, nós somos muito técnicos, nós somos verdadeiros representantes dos produtores, mas os políticos não nos ajudam. Nós temos que ter políticos representando os agricultores. Se vocês puderem me apoiar, eu vou ser candidato a deputado federal, Fábio Meirelles. E para deputado estadual, vamos indicar 4 nomes. E fui um deles. E dos 4 indicados, o Fábio se tornou federal e eu, único, representando os produtores do estado de São Paulo, me tornei deputado estadual. Mas antes desse convite oficial do Fábio, que já estava praticamente definido, eu tive que fazer uma reunião com a minha família. Eu não sabia como pedir ao papai e à mamãe o retorno ali de política. Aí lideranças do Estado, eu me lembro até hoje, 50 pessoas foram pedir ao papai e à mamãe que liberasse o seu filho Junge, porque nós da agricultura do Estado de São Paulo precisávamos do Junge para poder ajudar em termos de representatividade. Aí foi o meu retorno. Aí você retornou. Você ficou 3 mandatos na Assembleia. Por que demorou tanto para ser prefeito? Olha, Marilei, eu até poderia, mas eu entendo que Deus prepara as coisas certinho. Por isso que eu só tenho que agradecer a Deus. 3 anos que eu fiquei lá, inclusive alguns momentos com o atual deputado estadual, Estevão Galvão, que ele ou era prefeito de Suzano ou era deputado federal ou deputado estadual. E aí o que aconteceu, Marilei? Em 1976, o então governador Paulo Egídio declarou toda essa região do Alto Tietê área de proteção aos mananciais. Nós não podíamos fazer nenhuma ampliação das nossas propriedades rurais. As indústrias de Mogi não tinham como progredir mais nem ampliar. Aí eu e Estevão Galvão, 2 deputados, amicíssimo, diga de passagem, nós começamos a estudar aquela lei de proteção aos mananciais. Conseguimos brechas. E com isso, a Suzano, Companhia Suzano de Papel Celular, pôde ampliar. Em Mogi, muitas empresas de César de Souza, nós podemos proporcionar a ampliação. Então foi um momento de muita luta, mas graças a Deus, eu acredito que, dentre tantas ações positivas, nós pudemos ajudar, não só a nossa região, porque se a gente voltar ao passado, que poucas pessoas conhecem isto, até a nossa chegada à Prefeitura Municipal, durante 20 a 25 anos, nós estávamos impedidos de aumentar o Parque Fabril em Mogi das Cruzes. E eu, nos 3 mandatos que passei lá, aprendi
como caminhos, né? A gente poder contornar essa rigidez da Lei de Proteção aos Mananciais, que na verdade era uma proteção do meio ambiente. Essa foi uma grande luta, né? Nossa, aí mal cheguei como prefeito municipal, nós pudemos enviar à Câmara Municipal um projeto de lei de desenvolvimento empresarial. Daí nós começamos a ter muitas empresas. Sim. E a equação de qualquer prefeito que tem uma possibilidade de ter no seu território municipal, né, indústrias, empresas, isso é que faz frente com os tributos que nós arrecadamos para atender a educação, a saúde, o meio ambiente, saneamento básico e assim por diante. Agora, deputado, quando que foi que você falou, tenho que ser prefeito de Mogi? Agora é o momento. Olha, foi quando o Mário Covas não tinha representante do seu partido PSDB na região da Alto Tietê. Isso, eu lembro. Só tinha... A região era malufista, né? Exatamente. Só tinha Ana Bolanho, em Biritiba Mirim, que era amicíssima do governador. Eu sei. Por quê? Porque o processo político aqui, pelo Valdemar Costa Filho, era Paulo Maluf. Toda a região, em função da grande liderança... Estevão depois virou Covas, né? Aliás, pela grande expressão política e de liderança do falecido Valdemar, todos os demais prefeitos também eram malufistas. Isso mesmo. Aí, eu estava no PFL. Eu lembro. Aí o Covas disse o seguinte: Junge, ouvi dizer que você já foi candidato a prefeito. Você gostaria de voltar a ser candidato a prefeito de Mogi? Puxa vida, eu tenho essa esperança de um dia ser candidato. Ganhar é outro problema, porque já sofri muito, viu, governador? Aí ele falou assim, você poderia vir ao PSDB para ser o meu candidato. Aí surgiu essa oportunidade de eu conversar com Gilberto Kassab, que já comandava o PFL naquela época, de nós três conversarmos, governador Mário Covas, Gilberto Kassab e minha pessoa, e acertamos a minha passagem para o PSDB. Daí a razão de, no meio do terceiro mandato, nós termos tido a possibilidade de sairmos candidato novamente a prefeito municipal de Mogi. Era seu grande sonho? Um grande sonho. Sabe por quê? Na cidade que você nasce, na cidade que as pessoas te conhecem, na cidade que você tem condições, né, de melhorar, que você tenha aqueles dados na sua mente, puxa, se eu fizer isso vai melhorar aqui, vai melhorar a periferia, meu Deus do céu, eu tenho uma fertilidade mental impressionante, modéstia à parte. Então, nós fizemos uma coisa diferenciada quando fui candidato em 2000. Fomos buscar a opinião pública para fazer o plano de governo participativo. E aí, muitos técnicos da envergadura de um João Francisco Chavedar, que nem o conhecia abertamente, veio ao nosso encontro para que nós pudéssemos captar aquilo que a rua se apresentava, e aí um grupo de técnicos, né, praticamente moldou o nosso plano de governo participativo. E aqui, apesar de não estar aqui na minha frente, Marilei, eu tenho que agradecer a Melton Minaga. Ela conseguiu, com a sua capacidade interpretativa, né, criar títulos de cada programa municipal para Mogi das Cruzes, e o nosso plano de governo participativo foi a substituição do plano diretor que não existia na cidade. Durante 4 para 8 anos, nós comandamos Mogi das Cruzes com a população através daquela cartilha que é o plano PGP. E eu me lembro muito bem disso, claro que eu já estava aqui em Mogi das Cruzes trabalhando na Rádio Metropolitana. Deputado Junjab, você quando foi prefeito 8 anos, você teve que colocar uma marca Junge, né? Porque nós tínhamos terminado o legado do seu Valdemar. Seu Valdemar faleceu logo depois que você, né, começou a administrar a cidade. Como é que foi a marca Junjab, né? A gente sabe que o seu segundo mandato foi melhor que o primeiro, por exemplo. É a análise que os políticos, né, os analistas políticos fazem. Como é que foi a marca Junge de 8 anos para você conseguir ser reeleito e ser o primeiro prefeito reeleito da cidade? Olha, eu acho que não tive assim uma marca, porque uma marca você precisa centralizar em algo, né, e do início ao fim fomentando, né, aquele setor. Mas eu acho que a grande marca nossa foi a descentralização administrativa, né? Por quê? Porque ao longo dos anos, era o Brasil inteiro, os prefeitos eram todos concentradores. E criamos secretarias e mais secretarias. E entramos para valer no campo da cultura, no campo do esporte.
e melhorar, acima de tudo, Marilei, a relação institucional, independentemente do partido, com o governo do Estado e com o governo federal. Ora, no caso do governo do Estado, nós tínhamos essa parceria já Com Covas. com Covas, posteriormente com o Geraldo. Né? O governo federal, Fernando Henrique Cardoso, que deixou um legado extraordinário, que é a estabilidade da nossa moeda, né? E também a lei de responsabilidade fiscal. No segundo mandato meu, eu fui assim um grande companheiro do ex-presidente Lula, porque independente da coloração partidária, né, eu sempre pensei, e graças a Deus muitos pensam como a minha pessoa, né? Podemos ser eleitos para alguns cargos através de algum partido, queira ou não queira um instrumento, mas depois disto, né, o nosso partido, se for deputado federal, é o Estado que você representa e a nação brasileira. Se for um prefeito, é a população daquela cidade. E com esse conceito, né, as picuinhas ficam de fora, né, algumas briguinhas políticas sem importância precisam ficar de fora e você mirar. Então eu acredito que descentralização, né, com participação de todos, abrindo as portas da prefeitura para ouvir a população e esse binômio importante, aumentar a receita através, né, do desenvolvimento das empresas. Porque aí você melhora, né, a condição tributária, você gera muitos empregos e, por outro lado, esses impostos recolhidos, principalmente através do ICMS, que é o melhor imposto para poder levar benefício à população, exatamente no sentido de você encurtar as grandes demandas sociais que a população tem. Agora, deputado Jundiabe, você saiu muito bem avaliado do governo, você conseguiu eleger em primeiro turno Marco Bertaioli, que é o seu sucessor, que era seu vice, e isso também acabou trazendo uma marca de uma liderança sua na cidade de Mogi das Cruzes, para que você conseguisse ser deputado federal, que é muito difícil. Foi muito difícil, né, uma eleição para deputado federal dentro do seu partido. É verdade. Né? Então, realmente, você conseguiu segurar assim, um cargo importante como deputado federal. É verdade. Marilei, eu quero até agradecer essa observação. Sabe por quê? A gente vem observando ao longo de décadas e décadas que cada eleição nós temos gangorras de ordem política, uma instabilidade total. Veja o exemplo da nossa região. Né? Entra um grupo político oposicionista, tudo que o antecessor fez não vale e, se possível, deixar minha marca. Isso sucessivamente vai levando prejuízo à população. Agora veja no nosso caso. Né? Eu sucedi o Valdemar, um grande prefeito, prefeitão. Ele foi 4 vezes prefeito e, pela sua liderança, ele interferiu ainda nas intermediárias. Isso, que ele fazia o sucessor e depois voltava. Fazia o sucessor e voltava. E nós não tínhamos... Porque não tinha reeleição? Né, não tínhamos, inclusive, a lei de responsabilidade, exatamente, que não podia deixar dívidas. Exatamente. E eu tive uma sorte, quero agradecer a Deus. Sabe por quê? 20 de maio de 2000, último ano do último mandato do Valdemar, entrou em vigor a lei de responsabilidade. Então, o Valdemar, que tinha o hábito de deixar conta para o outro prefeito, conta para o outro pagar, não pôde deixar conta. Deixou a casa zerada, mas não deixou dívidas. Tudo redondo, pelo menos. E aí nós pudemos, com a abertura de Mogi das Cruzes, nível estadual, nível nacional, pudemos aqui, né, trazer muitas obras, muitas obras. Por exemplo, essa nova estação de tratamento de esgoto, como a estação de tratamento de água, é uma coisa fundamental, que a maioria dos prefeitos não gosta de fazer, porque não aparece eleitoralmente. O Covas falava, enterrar tubo não dá voto. Ele falava isso. No entanto, se você cuidar do saneamento básico, você vai gastar menos dinheiro nas doenças. Demora para os políticos verem, enxergarem isso. Né? E aí, Marilei, Mogi das Cruzes tem tido, né, a extraordinária capacidade, né, no ano passado, mas principalmente da minha chegada para cá, sem que aconteçam essas gangorras. Essas gangorras todas. Então, eu quero completar. Por quê? Porque o Bertaioli, quando nós o apoiamos, ele não era nenhum poste, não. Ele foi o mais jovem presidente de uma associação comercial da envergadura de Mogi das Cruzes. Ele tinha sido o secretário de Indústria e Comércio do então prefeito Padre Melo. Ele tinha sido, primeira vez, suplente de vereador, depois vereador. Né? E era uma pessoa que tinha um caminho, como eu tinha feito.
Eu no sindicato rural, ele na associação comercial. Né? Daí a razão de que ele já teve uma casa já bem estruturada, mostra o seu perfil de um grande administrador. Portanto, o Mogi das Cruzes, diferentemente de outras cidades aqui do Alto Tietê, pode ver, não é só porque a cidade é maior, porque a gestão pública está tendo uma continuidade, né, de boas propostas, de bons programas, e a população fica contente com isso. Portanto, eu terminei 8 anos com 86% de aprovação popular, e o Bertaioli, no primeiro turno, né, já alcança 81% dos votos. Exatamente. É uma coisa formidável. Vou perguntar para o Junjo depois do intervalo se ele vai ser prefeito de novo daqui a 4 anos. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o deputado federal Jundiabe e o povo quer saber, deputado. Você vai ser prefeito daqui a 4 anos? Você volta com 76 turbo? Não passa na minha cabeça essa situação, não, Marilei. E você não pensa nisso? Estou sendo muito sincero. Primeiro, porque eu sou uma pessoa muito realista. Eu sei que eu tenho 72 anos de idade. Por outro lado, as pessoas muitas vezes esquecem. Uma grande medida de alcance que uma pessoa poderia marcar, né, dentro de uma sociedade é preparar bons sucessores. Como o pai deseja um bom sucessor para seu filho, uma boa sucessão para seu filho. Ora, onde eu passei, sindicato rural, deixamos bons sucessores. Cooperativas de telefonia, agrícola, também deixamos bons sucessores. O prefeito Bertaioli é um exemplo disto. Então eu não penso nisso não. Agora, eu gostaria de pedir, apesar de que algumas pessoas poderiam dizer e me questionar como antecipação de campanha, o que eu não tiro da minha ficha nesse momento, tá certo? É ser novamente candidato à reeleição à Câmara Federal. E sabe por que eu digo isto? Federal? Sabe por que eu digo isto? Por quê? Por quê? Porque a reeleição, né, é um episódio em que você coloca em xeque se as pessoas estão aprovando o seu desempenho anterior. E eu queria me colocar para que a população possa me avaliar, a população do Estado de São Paulo, porque eu tenho trabalhado diuturnamente, modéstia à parte, como uma formiguinha. Né? Então, eu gostaria que novamente a população pudesse me avaliar. Mas, deputado Jundiabe, ser deputado federal não é ser mais um lá no meio de Brasília? 513? Não é mais um? Mas mesmo que seja mais um, eu quero sempre estar aí, muito vigilante e dizendo, nas oportunidades que os veículos de comunicação me proporcionam, dizer que certas coisas não se faz. Né? Ainda hoje eu tive a oportunidade de falar algumas coisas nesse sentido. Né? Um país maravilhoso como o Brasil, nós não podemos permitir que as pessoas sejam guindadas como representantes da população, por mais que sejam eleições democráticas e livres, tá certo? De, depois que se elege, esquecer da população, esquecer desse país fantástico que nós vivemos e começar a depenar o Brasil. Tem um monte de figuras políticas dessa natureza. Então, em todas as oportunidades, mesmo que seja uma única voz, e não sou única voz não, tem muitos políticos de excelente formação, de características nacionalistas e estadistas. Então eu quero me somar a essas pessoas para dizer, população, analise os candidatos toda vez que nós temos um pleito eleitoral e poder votar nos melhores para não se arrepender depois. Você quer ser candidato a deputado federal de novo? Mais uma vez. O que você está fazendo em Brasília para você falar hoje para o nosso telespectador da TV Mogi News? Eu mereço estar lá novamente. O que você está fazendo pela gente? Olha, todo mundo pensa que, vamos dizer assim, o trabalho maior de um deputado federal é, através de emendas parlamentares, satisfazer algumas entidades, algumas prefeituras. As pessoas esqueceram, Marilei, que o parlamentar lá no Congresso Nacional tem que defender as grandes bandeiras. E eu tenho feito isto de coração e alma, porque eu tenho experiência para isso. Né? Como período integral nas nossas escolas, né? Como a unidade familiar, para trazer novamente nas disciplinas escolares das nossas escolas públicas o conceito da cidadania que falta. Caso contrário, o nosso gelo cada vez está aumentando e nós não temos condições de enxugar. Veja a violência, veja aí os viciados em drogas, né?
tudo errado no Brasil. Ora, por mais que o Brasil seja possante para nos abrigar, isso tem um limite. Cabe a nós ajudarmos a pátria amada para que os próprios filhos tenham uma vida mais feliz. Então nós não podemos fazer com que maus políticos conduzam os destinos do Brasil erradamente. É nisso que eu estou lá vigilante e brigando para que isso não aconteça. Mas, deputado Jundiabe, você sabe que, inclusive já falou isso para mim na Rádio Metropolitana, às vezes você fica até com medo de falar que você é deputado, sei lá, no aeroporto, né? O pessoal no meio que já está olhando, infelizmente ainda está olhando o político como corrupto. Ah, ainda mais em Brasília. 100%. Não Olha, é? Veja, com razão, o povo tem razão. Não para os escândalos. Lá no passado, todo mundo já tirou da memória, sanguessuga. Tinha uma corrupção para que destinasse ambulâncias pelo Ministério da Saúde num verdadeiro complô para levar, sabe, alguma vantagem em termos de comissão. O pessoal esqueceu disso. E todo mundo só está marcando em cima do mensalão. Ora, o mensalão, as pessoas não foram nem ainda condenadas, diga de passagem. E tem aí a Operação Porto Seguro trazendo outras máfias nos bastidores. Não só políticos, mas quem leva a fama é o deputado federal que está lá, porque lá é o centro do poder. Você tem razão. Eu não ando com bottom de deputado federal, não que eu não queira ser xingado, né? Mas para que eu não tenha dissabores, porque eu não mereço ser xingado, eu não mereço ser carimbado de corrupto, tá certo? E como eu, tem muitos, mas eu não quero passar diante de qualquer circunstância, num ambiente qualquer, alguma pessoa que não me conhece, com o dedo no riste, falou, você é deputado federal, então você é ladrão, você é vigarista, corrupto. Você é chupim, você é corrupto. Não quero passar por isso, porque a minha família não merece isso. A população de Mogi não merece isso. Vamos agora com o deputado Jundiabe para o Jogo Rápido. Um ídolo do Junji. Olha, Mahatma Gandhi e mais um, Nelson Mandela. 2 grandes líderes mundiais. É verdade. Livro de cabeceira. Olha, esse livro aqui tem uma frase um pouco comprida como título. Para além da terra desolada sem fim. Keiko Takahashi. Deixa eu mostrar. Ela transformou, Marilei, em poemas e versos, né, a tragédia daquelas pessoas que se salvaram do tsunami de 2011, lá no Japão. E ela dá uma outra visão, pelos depoimentos que tiveram, que além dessa terra desolada sem fim, aquelas pessoas que se salvaram, né, incutiram, né, que precisa realmente pedir a Deus dias melhores para que o sofrimento seja menor. Agora, deputado, um filme que te marcou. Ghost, Outro Lado do Mundo. Outro Lado da Vida. Da vida, isso mesmo. Agora, você é espiritualista? Porque é um filme meio espiritual, não é? Ah, eu gosto de filme, porque tem uma reflexão imensa que serve de exemplo para nós. Mas você é católico? Eu sou católico. Meio budista ou não? Ah, eu tenho, graças a Deus, né, esses ensinamentos que adquiri enquanto criança, enquanto jovem, e o budismo, o catolicismo, o cristianismo, a bem da verdade, vai tudo ao encontro de Deus. Uma frase marcante do Junji. Olha, não digo uma frase marcante minha, mas eu tenho uma frase que você da gosta. Teresa, a Madre Teresa de Calcutá. Por vezes, tudo que nós fazemos dá uma impressão que é simplesmente uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se faltasse essa gota. A gente faz a diferença. Faz a Nem diferença. que seja com um pouquinho só. É verdade. Um exemplo de vida. Madre Teresa de Calcutá. Um hobby, deputado. Qual é o seu hobby? Eu gosto de ver pela televisão o meu São Paulo Futebol Clube jogando Maria. aquele futebol O maravilhoso. pessoal chama você de Biba, Junji? Algumas vezes. Chama eu de gosto. Bambi? Não, Você eu gosta, gosto, você não gosto. liga? Não ligo, não. Por que você não liga? Ah, porque eu não tenho discriminação Não, você nem de liga. qualquer natureza. Não tá nem aí. Ah, eu gosto. Gosta de ser Bambi, não tem verdade. problema. Não tem problema. Cor preferida do Junji? Hein? Cor preferida? A cor azul. Isso. Azul. Você gosta de azul? Azul. Dia ou noite, deputado? Dia e noite, simultaneamente. Eu não posso diferenciar a noite
que é muito importante, e o dia também, que faz parte fundamental da nossa vida. Mas você é muito regrado, né, deputado? Ah, Você, eu sou regrado. você não fuma, não bebe, você é uma pessoa super... come pouco, se controla, dorme cedo, acorda 5 horas da manhã todo dia. Como é que é essa história de ser tão regrado assim? Olha, eu sou, assim, amante da pontualidade, da disciplina, mas, acima de tudo, né, eu não sou calculista. Eu tenho, assim, uma sensibilidade muito aguda. Se eu vejo alguma pessoa com algum sofrimento, se eu não vou lá perguntar se está precisando de alguma coisa, eu não me satisfaço. Bacana. O que você faz nas horas vagas? Olha, eu estou sempre, nas horas vagas, tentando aprender um pouco mais pela internet. Por quê? Além de interagir com os amigos, você tem as notícias instantaneamente. Você é bom em quê? Fala, eu sou bom em... Eu sou bom? Meu Deus do céu, essa pergunta é difícil. É nada. Hein? Você é bom em um monte de coisa, Puxa tenho certeza. Perguntava a dona Elza. Eu acho que sou bom assim para levar uma certa tranquilidade à família. E você é péssimo em quê? Eu sou péssimo de tentar entender as pessoas que demoram para chegar na hora marcada. Lembrança de infância. Você tem uma lembrança de infância, Junge? Eu tenho várias lembranças. O que te marcou? Mas o que me traz muita humildade é que no tempo que nós vivíamos na zona rural, né, nós jantávamos com lampião, né, de querosene. É uma das passagens extraordinariamente ricas para todos nós da família. Um esporte e futebol, né? Não tem futebol, jeito, né? O São Paulo. E depois do futebol é São Paulo. O que mais curte na internet? Você já falou notícias, né? Sim, notícias e essa interação que você tem com todo mundo. Das redes sociais, que você está super bem nelas. Exatamente, Um lugar. Mogi das Cruzes. Um sonho. Nós temos uma igualdade com justiça social. O que você não suporta nos outros, deputado? Falsidade. Horrível. Não gosto. Ter medo de quê? De cometer irregularidades. Eu sou uma pessoa tão correta que quando se aproxima alguma coisa errada, nossa, é medo, sabe? É distância que eu quero dessas coisas erradas. Tem mania de quê? Eu tenho uma mania de dormir muito pouco, viu, Marilei? Você dorme? Eu durmo normalmente 4 horas ou máximo por noite. Puxa vida. E detalhe, né? Você é muito vaidoso, né, deputado? Eu não sou vaidoso para querer me mostrar, não. Mas eu entendo e levo muito isso a ferro e fogo. Né? Ora, se Deus comanda o universo e fazemos parte desse universo, o corpo foi Deus que nos deu. Eu tenho que proteger esse corpo. Cuidar. E por que você pinta o cabelo? Ninguém está assistindo a gente. Porque... Ninguém está ouvindo. Aliás, eu nem estava pensando em tingir o cabelo. Não. Já fazem uns 10 anos. O meu amigo Miguel, né, onde eu vou todo mês, ele disse, Junge, você está começando a ter cabelos brancos. 8, 10 anos atrás. Então eu falei assim, olha, se você começar a tingir agora, as pessoas jamais vão pensar que você tinge o cabelo. Então é mentira que você tinge o cabelo, faz de conta que não tinge. É verdade, é verdade. Nem mas parece que está tingido, não né? Parece, não parece. É pretinho, você tem 2 pretinhos. Eu com 41 tenho um monte de cabelo branco. Mas você tá linda. Porque eu pinto, né, deputado? Ai, deputado Junge, deixa uma mensagem para os telespectadores, para os nossos internautas que estão assistindo a entrevista. E já quero agradecer de antemão pela entrevista. Obrigado. Primeiro agradecer essa oportunidade da TV Digital, Canal 15, que é um veículo que todos nós mogianos temos o dever e obrigação de assistir. E acima de tudo, Marilei, você disse que se eu sou espiritualista, eu sou um observador. E como observador das transformações, tem algo que nós não podemos mudar. É um dos conceitos, né? Por exemplo, eu queria terminar com essa frase. Né? A todos nós cabemos, né? Amar os próximos como a nós mesmos. Então, esse é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade mais justa. Bacana. Gostei. Saúde. Obrigado, Deus querida. abençoe a sua vida, da sua família também, né? Dos seus 3 filhos, dos seus 6 netos e da Elza Abi, que é sua esposa. Muito obrigado mesmo. Obrigada, deputado. Levarei essas recomendações. Um beijo bem grande para você. Muito obrigado. Deputado Junge Abi escolheu Emoções com Roberto Carlos, porque ele é romântico, né? E ele escolheu a música para fechar o programa de hoje. Junge, obrigada. Eu que agradeço.
Tá um menino, né, gente? 72, mas eu aqui pra vocês, viu? Eu não sei não se ele não volta a ser prefeito. Eu não posso fazer fofoca. Mas, né, a gente, quem sabe, daqui a 4 anos, a gente ainda não sabe o que pode acontecer. O futuro a Deus pertence. É verdade. Obrigada, deputado Jundiabe. Obrigada a você. Espero que você tenha gostado da entrevista, conhecido um pouco mais a história do Junge, falado um pouquinho dos pontos aí da carreira dele e, é claro, né, de como continua atuando lá em Brasília. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Eu volto no próximo programa aqui no Frente a Frente. Um beijo e até lá. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti, partindo